Olá, eu sou Dori da Lastra. Oi, Virgínia! Oi, Dori! Como é bom estar aqui com você mais uma vez no podcast maravilhoso. Não é terapia? Não é terapia, mas poderia ser. E hoje a gente tem mais uma convidada, que é alguém que eu conheço há muito tempo e eu quero que você que está aqui conosco também conheça. É uma pessoa que, até na última reunião que a gente teve, quando a gente falou sobre o podcast, a gente ficou pensando assim, o que falar, né? E aí eu me lembrei que é uma pessoa criativa, é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que passou por muitas adversidades, sempre com um jeito muito bem-humorado de encarar a vida. E aí, a Virgínia também conheceu um pouquinho, né? Não conhecia essa pessoa. E foi assim, a gente teve uma reunião e foi uma pessoa que tocou na minha alma, que mudou muito o meu jeito de ver a vida. E aquele dia da reunião eu não estava num dia bom e você mudou o meu dia. Obrigada por isso. Eu que agradeço. E tenho só que agradecer a Dori por me apresentar essa mulher que, para mim, é um sinônimo de força. Pois é. Então, a gente quer que todo mundo que está aqui no nosso podcast conheça. Muito bem-vinda, Raquel. Quem é a Raquel? Oi, Dori. Oi, Virgínia. Quem sou eu, né? É muito difícil a gente falar da gente. Meu nome é Raquel Lavor, eu tenho 53 anos, eu sou nutricionista, sou empresária. Sei lá, não sei muito o que falar de mim, né? Sou lutadora, guerreira, sou mãe, sou avó hiperbabona, né? Meu sonho, que era ser avó, hoje eu sou. E é isso, gente. Não sei muito o que falar de mim, assim. Não... Então, a gente vai te ajudar um pouquinho. Quando você fala dos teus sonhos, né? Você falou assim, meu sonho era ser avó. Então, conte para nós também um pouquinho mais quais outros sonhos que a Raquel já sonhou e que de repente já conseguiu conquistar. Nossa, muitos, né? Sonhei ser nutricionista. Na verdade, eu achava que eu queria ser doutora. Não importava, né? Eu sou de uma cidade muito pequena, de Oriximiná, onde os meus pais muito humildes. Então, assim, quando as pessoas falavam doutor, eu nunca imaginava que era médico. Eu imaginava que era alguém importante. Era alguém que fazia alguma coisa para alguém, um bem para alguém, não só a medicina, né? Então, eu sonhava ser doutora, assim. Lá no interior, assim, eu dizia para todo mundo, eu vou ser doutora. E aí, né, me formei em nutrição, sou apaixonada. E eu queria ser nutricionista clínica. Eu trabalhei no municipal e realizei meu sonho de trabalhar. Queria trabalhar no municipal. Todas as pessoas diziam, mas você não quer trabalhar no regional? O regional é assim, é melhor e tal, não sei o quê. Eu queria trabalhar no municipal porque eu queria ajudar as pessoas. Então, realizei esse sonho e tive que também parar com ele, né? Devido a uma doença, ao câncer, eu tive que sair. Eu não pude mais, né, trabalhar no hospital. É isso, gente. E além de ser nutricionista, que foi um outro sonho, teve algum outro sonho a mais que você já teve e que você conseguiu realizar? Vários. Como eu falei, né? Eu queria muito ser avó. É muito engraçado, porque quando eu estava doente, eu sou mãe de um menino, né? Então, foi muito difícil, né? Criar esse menino sozinha depois de uma separação. Então, quando você é mãe solo, né? É muito complicado, muito difícil. Então, eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar e criar ele. Eu não tinha tempo para realizar o que eu queria fazer com ele. Então, sempre eu falava, não, um dia eu vou ser avó. É engraçado, né? As pessoas falam, mas você sonha em ser avó. Eu sonhava em ser avó, a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu sonhava em ficar com aquela criança, em cuidar daquela criança, em ter tempo para aquela criança, que eu não tinha para o meu filho, né? Porque eu estava sempre trabalhando para realizar meu sonho de me formar, né? De cuidar dele ser uma pessoa maravilhosa. E o último sonho que foi realizado agora foi o nosso restaurante, né?
desde 2015, eu sonhava com esse local, porque ele é muito parecido com o local onde eu nasci, né? Com o interior onde a minha mãe mora até hoje. Então, eu achava que as pessoas, por exemplo, assim, que as pessoas mereciam um lugar daquele. Um lugar onde a gente ia conversar, um lugar simples, um lugar no meio do mato, onde valorizasse as nossas coisas, né? Onde a gente tivesse tempo para gente, onde a gente largasse um pouquinho o celular e fosse pegar uma vara e pescar, mas na cidade. Uhum. Então, eu realizei esse sonho agora, tem 2 meses. E qual é a sensação de ter realizado esse sonho, de ser avó, de se formar em nutrição, de ter um restaurante? Então, é maravilhoso, assim, você como mulher, né? Como eu falei, eu vim de cidades pequenas, foi muitas coisas, muitas batalhas que eu enfrentei. Então, quando você começa a realizar os seus sonhos, a mostrar para as pessoas, né, que você tem capacidade, que você pode fazer aquilo, principalmente na minha profissão, que é tão difícil, vocês sabem, né? Como mulher é muito difícil você provar o tempo todo, eu sou boa nisso, eu mereço isso, né? É muito complicado. Sim. Será que o tempo todo a gente está duvidando? Será que eu crio o meu filho corretamente? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa profissional? A gente se Será que eu sou cobra, uma né? boa empresária, né? Será que eu faço bem para as pessoas que estão comigo, ao meu lado, me ajudando? Então, é uma sensação maravilhosa quando você realiza esse sonho. E a Muito Raquel bom. de hoje tem mais sonhos para realizar? Está totalmente realizada? Está feliz com o netinho? Né? Ser humano. Acho que o sonho nos move, né? Uma pessoa sem sonho, eu acho que não tem perspectiva na vida, né? Sim. E eu acho que tudo que você passou, acredito que passou por conta dos seus sonhos. Sim, com certeza. Você tinha um foco da onde ir, você sabia onde você queria chegar. Sim. Né? Isso é muito importante. Porque, como eu falei, né? Meus pais muito humildes. Então, a gente tinha que... Sim, sempre... meus pais sempre estiveram do nosso lado, sempre apoiaram. Mas é muito difícil aqui, numa época, eu tenho 53 anos. Numa época que nascer numa cidade pequena, a única coisa que os pais sabiam era doar a gente para ir para casa de algum familiar para poder estudar. Então, eles achavam que isso era legal, que isso era bom. Na verdade, você ia ser empregada na casa dos tios, né? Uhum. E isso acontecia muito e os pais não imaginavam que era isso. Não sei, naquela época eles achavam que era o melhor, né? Então, é bem difícil dizer que eu já realizei todos os meus sonhos. Muitos, todos os que eu almejei. Eu digo para você, eu viajei muito. Eu viajei para fora do país. Eu estudei muito. Eu queria provar que eu tinha capacidade, né? Tenho 8 especializações na minha área. Como eu falei, trabalhei onde eu queria, né? Vindo de uma cidade pequena. Me formei em Manaus, fui PIBIC no INPA com 3 meses de faculdade. Isso era uma coisa que até hoje eu acho que é muito complicado, muito difícil, porque geralmente eles pegam com 6 período, né? Sim. Eu não, e eu ia lá todo dia, eu queria estagiar no INPA. Persistente. Exatamente, eu queria, porque eu achava que se eu começasse por esse local, eu ia ter visibilidade como profissional, que eu me formei já com 42 anos, né? Porque eu fui criar primeiro meu filho, né? Quando eu comecei a trabalhar, não parei mais, parei de estudar. Depois fiz a faculdade de administração. Eu não me adaptei, parei no 2º período. Meu filho tinha uns 3 anos. E esse sonho ficou lá guardado. Quando ele estava adolescente, eu digo, não, agora eu vou começar a estudar. Então, me formei com 42 anos. E eu lembro muito bem que nós fizemos um evento na faculdade e uma das alunas, muito jovens, né, na minha sala, eu lembro que uma das coisas que ela falou, quando as pessoas se formam muito tarde, elas não têm carreira. Nossa. Eu quero dizer para ela que eu estou aqui muito bem, com a minha carreira muito sólida, né? Hoje sou empresária. Eu tenho uma empresa também, em paralelo ao restaurante. Você não entrou pra estatística dela, né? Não. Sinto muito, né? Não, tenho uma empresa, né? A RL Consultoria, que trabalha
com vigilância sanitária, né? Então, tenho muitos clientes bons da cidade aí. Então, infelizmente, ela não acertou nessa previsão. E olha que bacana, me identifico muito com você. Eu sou nutricionista também desde 2009. Só que daí eu migrei para outra carreira. Como os sonhos são diferentes, né? Eu amo a nutrição me abriu muitas portas. Amo estudar nutrição. Mas vendo você falar assim, como a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos mesmo, né? Sim, com certeza. E como é bom saber que a gente não precisa ficar preso ali para sempre, né? Numa história. É verdade. É o que eu falei. Meu sonho, nossa, era hospitalar. Tá de salto alto, tá de jaleco. Aquele sonho acho que toda menina tem ali, né? Ah, você é doutora. E, na verdade, a vida me levou para um lugar onde eu amo fazer o que eu faço. Na faculdade, quando alguém falava, você vai trabalhar em uma unidade de nutrição e alimentação, qualquer uma, né? Dizia, não quero isso não. Nunca quis também, não. Ficar com cheiro de comida, meu cabelo com cheiro de comida. Tô lá, com cheiro de comida, feliz da vida, super realizada profissionalmente. Aí não estava contente. Agora eu quero abrir um restaurante, né? Minha família tem, né? Eu venho de uma linhagem, né? Que trabalha com comida aí. Que a Dori até falou, vou te perguntar como esse sonho... E eu sempre dizia, não vou colocar restaurante não, quero restaurante não. Vou fazer nutrição, eu vou comandar, mas eu não quero estar na cozinha. Minha irmã disse, cuspiu, né? Caiu. Eu pensei exatamente isso. Falei, não vou falar aqui, né? Mas cuspiu bem alto e caiu bem na testa. Foi a primeira coisa que a minha irmã falou quando eu falei, vou montar um restaurante. Ela, olha, caiu bem aí, né? E é isso. A sua mãe cozinhava para vocês? Você tem essas lembranças, assim? Da sua Sim. mãe, de tias? Assim, naquela época, né? Assim, meninas, vocês são mais novinhas, mas assim, geralmente no interior a gente é criado para casar, Sim. né? Então as mães, elas ensinam a gente a cuidar da casa. Era antes, né? Hoje não é mais assim. Ensinava a gente a cuidar da casa, ensinava a gente a fazer comida, né? E a minha mãe, ela ensinava, assim, a fazer comida. Eu lembro muito bem, até hoje. Amamos a caldeirada da minha mãe e eu aprendi e faço no meu restaurante assim. Eu disse, eu não quero fazer gourmetizada, eu quero fazer exatamente quando a minha mãe fazia. Com coisinho de farinha, né? Engrossa com coisinho de farinha caldeirada e coloca tempero tudo tirado da horta. Tem uma horta lá, tá? Tem uma horta lá no meu restaurante. Claro que não é suficiente, mas assim, de vez em quando eu vou lá, pego uma folhinha, coloco lá, faço as minhas alquimias e é maravilhoso. Além da minha mãe, tinha meu pai também, né? Como eu falei, né? Eu fui morar para Belém com a minha tia. E quando a gente vinha nas férias, em Oriximiná, sempre era a época de Santo Antônio, tinha as barraquinhas, sabe? Igual como tem aqui no Sírio, ou na Feira Agropecuária. Meu pai sempre tinha as barracas, né? Então, a gente sempre ia para lá, ser garçonete, ir para a cozinha, servir o tempo inteiro. Então, aquilo, eu não queria aquilo. Apesar de eu amar estar lá com ele, comida gostosa, né? Lógico, meu pai, ele sempre fazia... Ai, que eu lembro agora, não pode falar, mas antes a gente comia caça, né? Sim. Bicho de casco, e era maravilhoso. E meu pai, ele fazia assim e vendia, mas isso é bem antes, né? Dessa proibição. Então, eu lembro dessas coisas, desse sabor. E meu pai não colocava um monte de coisa, sabe? Era o sal, era aquele temperinho, a pimentinha. E hoje se usa tanta coisa, né? Tanto industrializado. Sim. Lá vai a pessoa puxar para a nutrição, né? Mas, sabe, ouvindo você falar, Raquel, eu lembro de alguns momentos da gente junto, justamente nesses eventos de final de ano, de Natal, tal, que era quando a gente mais reunia lá antigamente, né? Antigamente, não, um tempo atrás. E aí, eu lembro bem, há poucos dias atrás, eu lembro muito bem de você falando assim, é para ter sabor, a minha comida tem sabor, né? E realmente, assim, como eu falei no dia da nossa reunião, melhor pirarucu, a casaca que eu já comi na vida é o dela. E realmente é a farinha que vinha de Manaus, não era? Farinha do Areni. E assim, fantástico. E aí, vendo, quando eu fiquei sabendo que você tinha um restaurante, eu falei, gente, como pode, né? A mulher realmente, ela tem isso dentro dela, ela gosta de fazer isso, ou então ela tem a essência, tanto que a gente vê aí acontecendo. Sim. E justamente
com essa verdade que você traz, que é de estar representando, honrando a sua história. E talvez é por isso que faça tanto sentido para você, né? Sim. Isso é muito bom, muito bom. Mas eu quero que a gente fale um pouquinho aqui também dessa outra parte aí da tua história, Raquel, que faz, assim, que a gente sabe um pouco pelo que você contou, que foi esse momento, assim, que você passou por uma doença, que eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como é que descobriu, né? Porque muitas pessoas, às vezes, podem também descobrir da forma que você descobriu do nada, de uma hora para outra, né? E como é que foi todo esse processo, assim? Se você teve medo, que horas que você teve medo? Conta pra gente um pouquinho aí. 15, se eu quer lembrar bem a data aqui, outubro, 15 de outubro, eu acho isso. Fui pro hospital, não, 15 não, 12 de outubro, 11 de outubro, né, que no dia 12 é feriado. Sim. Eu tava de plantão, fui trabalhar no hospital, eu já vinha sentindo algumas coisas, De assim. que ano, Raquel? 2018. 2018. E aí eu vinha sentindo, assim, achava que nutricionista, né, naquela época, assim, as meninas podem falar lá no hospital, não, eu só como isso, como aquilo, porque tem uma fase que você fica, não, quero comer isso daqui, vamos cuidar da saúde, você fica mesmo fazendo o que você prega. Então era muito assim. E aí fui trabalhar, me senti mal, e falei, não, espera aí um pouquinho, vou lá com os residentes. E quando chegou lá, eles fizeram vários exames em mim, não acharam nada, porque era uma coisa que estava ali, escondido, quietinho, né? E não consegui. Eles me deram uma medicação, fui para casa, tranquilo, mas foi incrível. Sabe quando de repente aquilo acontece, mexe, né? Você não está esperando. E quando passou essa medicação, umas 2 horas da manhã, eu não consegui. Fiquei lá para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Com dor, agoniada. Não conseguia respirar. De repente, minha barriga começou a inchar assim, rápido. Não estava nada, estava normal, né? E de repente aconteceu isso. Aí fui no médico lá. O médico, uma das coisas assim que eu lembro muito, que me chocou um pouco, foi quando o médico colocou o esteto e pediu para mim ver a mobilidade intestinal, que estava tudo parado. Tudo parado. 11 de outubro, no outro dia era feriado, não tinha o que fazer, não tinha exame para fazer. Porque ele falou, Raquel, vou fazer agora, você vai ser internada no municipal, não tem como você ficar. Foi o que aconteceu. Aí, dia 12, eu me internei e foi, assim, uma loucura, porque mesmo eu sendo nutricionista do municipal, eu era uma pessoa normal, ia entrar na fila, tinha 1.000 pessoas lá para poder conseguir entrar, para fazer o tratamento, para ver o que era, todo é um processo, né? Então, demorou isso mais ou menos uns 3 meses, a gente fez o exame, quando passou tudo isso, uma cintilografia, e descobri que eu estava com metástase, né? Em toda a parte do abdômen, já que todo o abdômen com metástase. E de lá foi uma briga doida para entrar no regional, tive que ir pelo Ministério Público, eu não conseguia. O médico falou que para o meu esposo que eu tinha 3 meses de vida, que ele pegasse a esposa dele, que fosse para casa, que fosse fazer várias coisas, porque eu estava cheia de metástase e eu tinha 3 meses de vida. Engraçado como eu descobri, né? Nutricionista, você fica ali sozinha uma hora internada lá, fiquei pensando. Eu lembro de 2 coisas assim que foi bem marcante, que nem tu perguntou, Dori. Uma foi quando a Valda, uma amiga minha nutricionista, trabalhava comigo, foi lá conversar comigo. E aí eu estava lá pensando, eu falei, Valda, eu tô com câncer. Eu não sei onde é, eu não sei como é, não sei o que vai acontecer. Mas eu estava fazendo a minha anamnese e eu tenho certeza que eu estou com câncer. Falei para ela. Ela, não, menina, que isso? Isso é bobagem. Bora esperar os resultados dos exames, né, e tal. Tudo bem. Depois, uma outra amiga minha, médica, que eu, assim, amo de paixão, maravilhosa, né? E eu sempre fazia meus exames com ela. Nós fizemos os exames há pouco tempo atrás e não apareceu nada, porque o câncer que eu tive foi no ovário.
Só que ele estava na parte de fora. Então, quando eu fiz os exames, parecia que eu ia ficar menstruada. Então, ela não viu e a gente não fez nenhum exame mais Sim. específico, né? Só os exames normais. Tá. E eu lembro essa minha amiga, assim, ela é oncologista, ela é muito forte. E uma coisa que me marcou foi isso. Estava eu lá de novo, internada ainda. E duas enfermeiras conversando. Olha, a doutora começou a chorar lá na sala de cirurgia. E como eu não vou falar o nome dela. Sim. E aí ele disse, mas sério? Aí eu falei, fulana? Não, ela é uma médica competentíssima, jamais. Eu falei, nossa, isso é comigo. Ela viu meus exames. Aquilo me marcou, sabe? Eles tiraram por menos e tal. Ela foi lá comigo. Ela falou, não, Raquel, não é nada disso, que eu tava passando mal e tal. E aquilo ficou. Muito tempo depois, ela falou para mim, realmente foi isso. Quando chegou meus exames, que eu estava cheia de metástase, né? Já pensou? Você sai um dia com uma amiga, toma um sorvete, conversa, e no outro dia essa amiga está cheia de metástase. É bem complicado. Então, acho que essa foi bem marcante. Outra, assim, que eu tenho que agradecer muito aqui, né? Meu esposo, que, nossa, ele foi maravilhoso, ímpar. E todos os momentos, assim, foi quando começou a cair meu cabelo, né? Quando começou a cair meu cabelo, eu achei que eu não ia, que eu estava esperando já, né? Mas você, como mulher, sabe, Dori, é muito, muito, muito complicado, né? Tu lembra, meu cabelo era comprido. E aí, quando eu vi, eu tive que cortar um pouco e tal, por causa de estar muito tempo no hospital. E aí começou a cair. No dia que eu acordei, o travesseiro estava cheio de cabelo, eu comecei a chorar. E ele, assim, tão sensível, tão maravilhoso mesmo, que quem conhece meu esposo, assim, não vai dizer que essas coisas, que ele é assim, mas ele é um pândego, ele é brincalhão, ele né, Dori? Sim. Ele é uma coisa. Muito. E aí ele pegou, chamou vários amigos, inclusive uma amiga minha que era cabeleireira para cortar meu cabelo. Pegou, chamou e, não, vou cortar meu cabelo aqui. Começou a colocar aquela música da novela, né, da Camila. Ai, começou a chorar, ai, não sei o quê. Começou a chorar e raspar o cabelo dele, não sei o quê. E uma coisa que era tão pesada para mim. Nossa, como eu falo, né? Ficou leve. A gente começou a rir, sabe? E foi, assim, muito bonito, porque todo mundo começou a ligar. E a estar ao mesmo tempo cortando cabelo. Meu filho, meus irmãos, né? Todos cortaram, meus amigos que estavam perto de mim. Então, aquilo para mim teve um significado tão grande que o que eu sentia pareceu tão pequeno. Por que eu estou chorando, né? Por que é que eu estou aqui tão triste se tem tantas pessoas torcendo por mim, lutando por mim, acreditando em mim? Então, um pouquinho. E você sentiu, assim, em que... Você sentiu, então, assim, nesse momento, e teve alguns outros momentos que você sentiu, assim, esse apoio, e mais pessoas que talvez não estavam lá, mas que estavam te apoiando em oração, enfim. Sim, nossa. Eu sou uma mulher muito de fé. Tenho muita fé. Assim, as pessoas acham que fé tem a ver com igreja, às vezes, né? Não, é porque estou na igreja evangélica, na igreja católica. Não, eu sou uma mulher de fé. Então, muitas pessoas oraram por mim, da igreja evangélica. Muitas pessoas eu precisei, porque quando é uma doença, que ela tira tudo de você. Então, eu precisei de recursos. Pessoas do interior fizeram bingo, né? Leiloaram, mandaram dinheiro para mim. Pessoas que, às vezes, nem tinham condições, né? Mandaram dinheiro para me ajudar. Meus amigos, todos os meus amigos, todos. Vocês foram impressionantes, assim. Sempre estavam comigo. Alguém ia
no regional ficar comigo. Alguém ia lá em casa, ficava comigo. Alguém me levava para algum lugar. As pessoas faziam resenha nas suas casas e me levavam, né? Brincadeiras, faziam... Tinha um café com maquiagem que a gente fazia com as meninas e a gente se pintava e colocava lenços, né? Uma amiga, Ellen, a Sayuri, eu lembro muito bem delas colocando os lenços e me maquiando e colocando cílios, porque caiu tudo, né? Ficou sem cílios, sem sobrancelha, tudo, sem nada. E aí elas faziam isso. Então, pequenas coisas, né? O fato, às vezes, as pessoas acham assim que você tem que estar lá todo o tempo. Não, eram pequenas coisas que faziam. Por exemplo, quando alguém fazia uma sopa, porque quando eu tomava quimioterapia, eu não conseguia nem sentir o cheiro na minha casa, de nada, de comida. Então, alguém cozinhava uma sopa e mandava para mim, sabe? Aquele gesto que aí eu conseguia comer, porque não tinha sido feito lá em casa. Então, várias. Tudo me dava força, sabe? Meu filho viajava, eu ficava bem da quimioterapia, ele comprava uma passagem, a gente viajava, sabe? Ele me levava para os lugares, a gente ia para a praia, né? Então, eu senti o carinho das pessoas muito grande. E depois que eu fiquei boa, eu retribuí de muitas formas, principalmente para outros pacientes, né? Eu usei bolsa de colostomia há 5 anos. Foi bem difícil. Como profissional, nunca tinha atendido nenhum paciente, nunca tinha tido contato, então foi bem complicado usar a bolsa de colostomia. Eu agradecia todos os dias, porque alguém, né, tinha me dado a oportunidade. Aquela bolsinha, ela tinha até nome, era Anêmona, que ela me seguia para todos os cantos. E era um relacionamento de amor e ódio. Às vezes ela abria, era um constrangimento, mas lá eu estava com ela. Raquel, assim, a sua história me emociona muito. Aquele dia que a gente conversou, eu fiquei muito emocionada. Hoje eu estou muito emocionada. E eu queria, assim, perguntar para você. Você falou que o médico te deu 3 meses, né? Falou pro seu esposo. Ele não falou para mim, não, só depois. 3 meses e já são mais de 8 anos? 8 anos? E o que você fala disso? Como você se sente em relação a isso? O que você passou nesses 8 anos que você fala, não, eu tô aqui hoje por causa da minha fé, por causa da minha força, por causa de Deus, porque a gente vê muitos médicos dando, né? Sim. Um tempo de vida para as pessoas e às vezes as pessoas se entregam, né? Pelo que eu vi, você não se entregou. Não. Sim, eu acho que tem muitas coisas, muitos profissionais, sabe? Assim, como profissional da área da saúde, uma das coisas que eu fiz questão foi me tratar aqui. Né? Eu podia ter ido para São Paulo, eu consegui, podia ter ido para Manaus, consegui, pelo SUS. Sim. Mas eu sempre dizia assim, eu sou profissional. Seu coração mandava você ficar aqui. Não, eu queria provar, não sei, para mim mesmo, eu acho. Que aqui nós temos bons profissionais, que a gente consegue, sim, pelo SUS, que nós temos temos problemas. Mas em todo lugar, né? Em todo lugar, mas assim, nossa, vou dizer para vocês, muitos colegas do municipal, muitos colegas do regional, nossa, foram fundamentais. Mas, lógico, a fé, ela foi muito importante, assim, sempre, algumas vezes... Muito poucas vezes eu senti que faltava alguma coisa. Muito poucas vezes. Que bonito isso. E quando faltou isso, eu procurei outras coisas ligadas à fé. Entendeu? Outras energias. Aí, assim, porque as pessoas... Nós somos energias. Energias boas, energia ruim, não importa. Às vezes, não é um caminho... Por isso que eu não gosto de falar, assim, literalmente de religião, porque, tipo assim, eu sou devota de Nossa Senhora de Nazaré. Mas também tem outras pessoas que me ajudaram, que não são católicas, né? Pessoas evangélicas, pessoas umbandistas, pessoas que me trataram com ervas, pessoas que trataram meu espírito, que me ajudaram. Que lindo. E eu lembro uma vez um amigo que eu estava
municipal, não, no regional. E eu lembro assim que eu não aguentava mais assim a carga, eu já estava com toda a fé, mas tem uma hora que é que nem a psicologia, né? Você vai, até que uma hora você precisa de alguém, né, para alguém te ouvir, para alguém te orientar. Então, eu lembro que esse dia eu estava muito triste, muito triste. Não tinha perdido a minha fé, mas eu estava naquela assim, Senhor, eu não tenho mais força, é mais uma cirurgia. Eu tinha flebite, então minhas veias, tudo ficava negro. Elas ficavam duras, aí não conseguia, furava, doía muito. Então chega uma hora que aquela dor assim vai na tua alma, vai no teu espírito. E esse amigo, ele foi lá comigo e ele me ajudou, ele levou até uma coisa que eu guardo até hoje, né? E ele me disse, não tenha medo, vai dar tudo certo lá. Era uma cirurgia onde eu podia ficar com meu braço paralisado, ele poderia secar, que eu tinha quebrado o braço depois do câncer. Então, poderia acontecer várias coisas. E ele foi lá, ele foi minha força, entendeu? Ele levou lá os anjos dele, ele foi minha força, onde quer que ele esteja. Também, hoje em dia, assim, quase a gente já não se vê, mas ele está no meu coração, ele está nas minhas orações, e eu sou muito grata a ele e aos anjos que ele acredita. Né, Fred? Aonde ele estiver, ele sabe que ele me ajudou muito. Né? Então, é isso, gente. Foi várias pessoas que me ajudou. Não posso te dizer, foi só a igreja evangélica, foi só não todos. Muitas pessoas. E eu acho que quando você fala isso, Raquel, o que eu vejo que aconteceu, né? E conhecendo você, assim, essa pessoa de antes, né? Conhecendo Sim. essa pessoa de, sei lá, eu não lembro quanto tempo, mas foi aí antes de 2018, 2016, Sim. 2017, né? Eu lembro de você, a sensação que eu tenho quando você passou por tudo isso e essas pessoas que passaram pela tua vida como anjos, elas foram simplesmente te lembrar de quem você era, de repente, te lembrar, tipo assim, aguenta mais um pouco. E eu acho que os amigos, eles servem para isso, não é? Sim. Porque o amigo, ele vem na hora que, às vezes, você mais precisa, e aí cada um ajuda como pode, né? Talvez alguns ajudaram teu marido, porque ele também estava, né? Alguns ajudaram você, alguns ajudaram teu filho, alguns a tua família, porque a gente sabe que é uma doença que as pessoas ficam muito angustiadas, da mesma maneira que você ficou quando você fala assim, eu já sentia que parecia que eu não aguentava mais, né? E a hora que de repente chega um amigo, que é um anjo que o Senhor manda, né? E aí vai qualquer anjo. Sim. Mas ele chega lá e fala assim, olha, isso aqui ó, é um amuleto. Pega isso agora aqui, porque é isso que vai te segurar. E foi o que para você naquele momento foi restaurador, não é? E aí, depois de tudo isso que passa, volta essa mulher de novo, cheia de força, cheia de tudo que você tá aí hoje. E o que essa Raquel ainda gostaria, de repente, de deixar, de falar, ou de ensinar, ou de profetizar, não sei. O que ainda tem dentro de você que você gosta, que você gostaria de deixar para as pessoas? Né? Depois de tudo isso, assim, eu acho, principalmente para as pessoas, eu tô com um amigo que tá passando por isso, tá com câncer. E o que eu falo para ele, assim, que era o que eu sempre pensava, eu tenho que ser forte por causa do meu esposo e por causa do meu filho. Porque se eu fraquejar na frente deles, eles não vão ter força para me dar. Então, eu sempre pensava isso. E realmente, Dora, o que você falou aí, muitos amigos ficaram do lado do meu esposo, né? É muito difícil. A maioria dos maridos, e isso eu convivi lá dentro do regional, se separam, não consegue, a carga é muito alta, né? E o meu esposo, eu sei que ele adquiriu até uma ansiedade durante isso, né? Acabou engordando e tal, algumas coisas assim. Mas o que eu
digo para esse meu amigo, que eu falei para ele, que eu queria que sempre as pessoas falassem por mim. Não olhem para as pessoas que estão doentes de câncer como se elas tivessem cometido um pecado. Muitas pessoas, eu ouvi, tá? De algumas pessoas, tipo assim, como se a gente tivesse feito alguma coisa e estivesse pagando. E muitas pessoas me falaram que fazem isso. Então, eu disse pro meu amigo, não deixa, eu nunca deixei. Eu estava doente, e podia ser qualquer doença, né? Ser uma doença no coração, pode ser uma doença, sei lá, qualquer doença. Porque câncer, as pessoas tinham medo, né? De Sim. câncer. Aquela doença, não falavam assim. Sim. Mas é uma doença, é só você lutar, encarar de frente. Foi fácil? Não foi fácil. Foi muito difícil. Muito. Mas eu sempre estava ruim, me recolhia, cuidava do meu corpo, fazia o processo. Estava bem, me divertia com meus amigos, pensava que a vida é boa, eu queria viver. Eu sempre pedi a Deus que eu queria viver e que eu queria ter uma neta. Que loucura. Meu filho não queria ter filho, tá, Dori? Então, Não. e quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, alguma coisa aconteceu. E Foi agora você promessa. está me confessando. Foi promessa. Não, ele queria viver, ele estava numa fase de viajar, estava viajando com a noiva, né? Ia casar, muito jovem, meu filho. Então, ele estava naquela fase, eu entendo, mas ele não tem querer, né? Fui lá, ajoelhei, pedi, né? O engraçado é que durante eu estar doente, não adiantou de nada. Mas logo, foi agora, porque tudo é no momento, sabe? A gente tem a mania de atropelar as coisas, né? Eu sei que eu estava atropelando, mas naquele momento eu achava que eu não tinha tempo, né? Apesar de... Eu queria ver minha descendência, eu queria ver essa mulher que eu sou, ela ir mais além, porque é assim que a gente vai passando conhecimento, né? Passando para a nossa geração, para os nossos filhos, para as pessoas que estão perto da gente. Eu queria, sim. Ai, que lindo isso. Né? Era isso que eu queria. Então, eu dizia, poxa, como é que meu filho não vai ter um filho? Por que que ele não vai ter um filho, né? E aí, eu conversava muito com ele, dizia, não, mãe, agora não, um dia, talvez, né? Hoje as coisas são muito imediatas, eles têm os sonhos dele, que são totalmente diferentes da gente, né? E assim, foi joelho no chão. A Helena é uma promessa. É uma promessa de Deus para mim. Entendeu? E ela é a coisa mais maravilhosa e linda do mundo. E eu sou muito feliz de ter vivido para brincar com ela, para estar com ela e para passar um pouquinho de tudo isso para meus descendentes. Porque vai sim. Eu lembro uma passagem, eu não sou muito assim, mas eu lembro que eu lia muito Jó, né? Deus tirou tudo. E eu falei para o meu amigo que está com câncer. Eu falei, Deus tirou tudo de mim, mas ele não tirou a coisa que eu mais precisava. Entendeu? Que era a minha família. E agora ele está me dando tudo de novo. Sim. Ele me dá força. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Raquel, por que tu trabalha tanto? Né? Em 2 empresas eu trabalho, consultoria até 11 horas da manhã, corro para o restaurante, ajudo lá, depois volto de novo. E eu me sinto realizada, eu me sinto feliz. Eu gosto quando alguém me liga e diz, Raquel, eu preciso de você. E eu vou lá e ajudo essa pessoa, esse empresário, né? Ontem eu recebi um convite para dar um curso no Senai em Belém. Então, acho que eu fiz alguma coisa boa. Sim. Como profissional. E é isso tudo que quando eu lembrei, né, e a gente citou você para estar aqui hoje com a gente, foi justamente isso que você tem, que a gente, tu vê, né, amiga? É isso tudo que eu vejo que você não, mesmo que passou por todo esse processo tão tortuoso, você não deixou apagar. Isso é muito legal em você, tá? Porque até no dia que você contou pra gente, né, da história da bolsinha de colossomia, que você chegou lá no médico e falou assim,
Ó, já estudei, tá aqui. Você vai fazer assim, assim, assim. Isso é teu, né? E mostra também quando você falou assim, olha, não tem querer não, a neta vai vir. Desculpinha. Por que você trabalha tanto? Porque eu gosto de trabalhar. Essa é a Raquel. Essa é a Raquel que eu conheço. Que é a Raquel que eu falei, esta Raquel precisa estar aqui com a gente. Sim. Porque assim, Raquel, tu me conhece um pouco também, mas a Virgínia é muito igual. É assim, a vida é minha, eu decido o que eu faço, você gosta ou não gosta, o problema é teu, eu tô indo. Que você é isso. Você é exatamente isso, não é? Não, teve um amigo meu um dia desse, né? Ele falou assim, porque eu tive várias vibes, né, gente? Mulher é muito louca, assim. Então, desde que eu saí da faculdade... Não, ela vai contar depois que ela conheceu o marido dela no Patins. Essa parte tem que contar. Não, mas tu precisa ver essa loucura. Eu saí da faculdade, eu nunca coloquei um consultório. Nem um escritório. Eu quero um escritório para minha empresa, né? Eu saí da faculdade, montei essa empresa de consultoria e, paralelo a isso, eu trabalhava em outras coisas, né? E aí, eu falei, não, nunca montei um consultório, um escritório, eu quero um escritório. Aí eu peguei, fui lá, aluguei o local, gastei não sei quanto, montei, tudo bonito lá. Aí meus clientes não vão lá, gente, eu atendo na empresa deles. Pra que eu tenho um escritório? Aí fiquei pensando para me dizer o que meu amigo me disse. Aí, pra que eu tenho um escritório? Tirei tudo, entreguei, desaluguei, voltei, tá? Só a cortina tinha sido um absurdo que ele disse. A mesa, então, uma mesa assim, nossa. Aí ele disse assim, quando eu falei do restaurante. Aí eu falei, ei, amigo, eu vou montar um restaurante. Aí ele disse, eu não acredito. Tu acabou de desfazer o teu escritório, gastou uma fortuna, já vai começar tudo de novo. Eu disse, amigo, eu tentei. Eu tô feliz porque eu tentei. Agora, imagina que eu tava anos e eu tava com aquilo. Por que eu não monto um escritório? Por que eu não monto um consultório? Então, hoje eu tô feliz. Eu montei, não deu certo, agora bora montar outra coisa. Não dá certo, a gente vai para a próxima. Vou realizando meus sonhos, né? Então, o câncer, né? Ele é um câncer. Então, ele levou tudo. O pouquinho que tinha ficado, resíduo de uma outra vida, levou tudo, porque tudo é muito caro, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas tu não estava no regional? Mas qual era o fitoterápico? Qual era o suplemento, né? Pensa que era assim? Sim. Qual era a base nutricional? Qual era o alimento? Gente, é caro. Sim. Né? Ainda tem mais, tá? Durante todo o meu tratamento, eu trabalhei. E quando eles não deixavam eu levar, só quando eu estava muito mal, tá, gente? Mas quando eles não deixavam eu levar para o regional meu computador, eu traficava qualquer coisa, tava me trabalhando, tá? De lá, pelo celular, sério. De verdade. De verdade. Raquel. De lá eu comandava o meu povo. Não, eu fazia a parte teórica e a técnica, e eles iam fazer a inspeção nas empresas durante todo o meu tratamento. Nunca que eu parei de trabalhar. É isso. E a história do Patins? Né? Que loucura. Então, meu filho adolescente, né? Tinha separado o pai dele, um tumulto, que separação nunca é uma coisa normal. Por isso que você falou, era outra vida. Era outra vida. Era resquício de outra vida. Sobrou o filho, que é ótimo, ok? O resto é resquício de outra vida. O resto é resto. E aí, ele estava naquela fase de adolescência e eu ficava com medo, porque meu filho nessa loucura aqui, né? Vai que usa droga. Olha a mãe toda... A gente pensa. Né? Vai que ele, sei lá, pira e queira usar droga, não sei o quê. Eu quero saber quem é os amigos dele. Então, ele queria patinar. Vamos patinar. Mamãe vai patinar com você, neném. Mamãe leva você para patinar. Muita gente, né? Muito, muito. Levava para patinar. Não estava contente? Comprei um patins para mim. Comprei o patins também, patinava. De madrugada. Porque você se sentia bem feliz e tava e tava tudo bem, de madrugada, depois de trabalhar, empresária, ia lá de madrugada patinar lá na praça, na rua, sei lá por onde. Onde desce a gente patinava, lá a galera.
tinha o meu marido. Patinava, tinha um pernão, não tinha nada a ver comigo, mas eu gostava das pernas. Vamos mentir? Aí tava lá, insuportável, porque ele se achava e ele patinava muito bem. Né? Sim, e ele, quando ele conta a versão dele, ele também fala que ele era ótimo e que ele se achava. Ele se acha até hoje. E aí eu odiava ele, tanto que eu fiz meu aniversário, odiava, não suportava, um menino antipático que se acha, nem ligava pra ele. Fiz meu aniversário de 42 anos, uma festa linda, maravilhosa e tal, chamei todo mundo menos ele. Não chamei ele, tá? Ok, foi um sucesso. Tá. Tô um dia patinando, fome aparecer velha patinando, né? 40, não, usado. Patinando, 42 anos, seminó. E aí, pá, quebra o braço. Você? Cai, primeira vez, o pulso, a primeira vez. Quem foi a pessoa que chegou lá? Pra ajudar. Mas foi assim, eu quebrei 5 segundos, ele tava no meu lado, tirando o patins, me colocando no carro, levando pro hospital. Chego no hospital, estou paquerando o médico, que eu se achava. Estou lá, ele do meu lado, meu marido hoje. Estava lá paquerando o médico. Que médico? Mamãe, esse R não sei das quantas e tal. Ele dizia que não gostava de mim, tá? Sim. Só que a gente já sabia, ele gostava assim, ele não admite. O meu amigo falou que ele gostava. Pois é, era aquele joguinho. Nenhum queria saber Não, do mas outro. eu não queria mesmo, era verdade. Até aí, até vírgula. Uhum. Até dia 15 de janeiro. Aí, tá. Nina, eu estou lá e tal, e vai, aplica, leva raio-x, volta pra cá, joga pra lá, né? Aí, lá vem aplicar uma injeção no bumbum. Eu digo, sai daqui, vai pra lá. E aí, ele foi lá, não me largou. Eu digo, sim, tava lá, vendo pra cá a injeção. Fomos embora, nem tio pra ele, né? Tá, obrigada, agradecemos. Só que aí a minha visão começou a mudar, porque ele teve todo cuidado, tava lá, não arredou o pé. Não arredou o pé. Mesmo eu mandando, né? Sai daqui e tal. Não arredou o pé. Aí, ficamos assim, né? Amiguinhos. Aí, um dia lá, 15 de janeiro de 2015. Acho que é isso por aí, né? 11 anos, vou fazer agora, em agosto. Sim, Olha, 2015. sei. Ele que sabe as datas. Ele sabe as datas tudo. Eu não sei nada. Ele sabe mesmo. Sabe sim. Não vai, vou dizer, ele vai ficar bravo, mas é verdade. Então economiza as datas. Não, ele sabe. Aí fomos, né? Aí comecei a observar aquele menino, trabalhador, sabe? Meu marido é muito trabalhador, Dori. É um menino assim que, nossa, não deixa de ouvir esse podcast, mas ele é muito trabalhador, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Tudo que eu quero. Virado. Se eu disser assim, eu tô com dor aqui, ele levanta aquela hora. A gente briga por tudo assim, porque é uma geração diferente. É muita diferença, né? De idade. De idade. Ele é mais novo. É mais novo. É 17 anos mais novo. Então, às vezes, essa coisa, ela dá Pesa. uma... Mas assim, eu comecei a ver, digo, nossa, que menino trabalhador, né? Vou pegar. Foi assim mesmo, não vou mentir. Sabe o que aconteceu? Ele me nombou. Ele me nombou. Mas foi bonito, assim, eu toda linda, se achando, cabelão, não sei o quê. Me esnobou. Aí eu digo, tu me esnobou? Pô, espera aí. Quero ver se eu não pego mesmo. Agora eu pego, agora é questão de honra. Pois agora eu quero ver. E tu pensa que ele se acha galã de cinema, aquele gordinho. Foi assim. Daí pegou. Lógico, tu acha que eu não ia pegar? Tá aí. Detalhe, casei de véu, grinalda, tudo que tem direito. Arrepiada. Não foi porque eu quis, não. Era ele que Porque era ele que queria porque casar. ele disse que ele... não, ainda tem mais um. Fiquei namorando escondido, tá? Por causa do meu filho adolescente, lembra? Uhum. Que podia pirar. Sim, podia ir pras drogas. Tudo. Podia não sei o quê. Vai me matar, mas... Aí, estou eu lá, meu Deus do céu, e agora? Mas pior que só a gente Não. acha que é escondido, ele sempre Só. sabe. Não, ele não sabia. Não? Era escondido mesmo. Só que o Igor não queria escondido. Ele queria, Ele não era marginal. ele queria assumir o relacionamento, porque É. ele tava cheio de boas intenções. Mas só que tu acha, eu com 42 anos ia pegar um menino de 25. Peguei. Aí ainda levei pra casa e criei. Tá criando ainda. Mas Não, que bom, agora mas os dois já têm uma certa mas idade. pelo Não jeito que ela parece, fala, é. ele
parece que tem uma responsabilidade Sim, absurda, ele né? é ótimo, tem ele é noção. ótimo. É, bom, Deus o fico livre, feliz. assim. Meu marido dorme, ele fez um escândalo dentro do regional, porque não podia, né, com a minha idade, só com 60 anos, ficar com acompanhante. E desde o dia desse escândalo, todas as vezes eu fiquei com acompanhante lá, porque não tinha condições, eu ficava debilitada, gente, eu estava debilitada. Né? Eu sei, eu entendo da lei, mas assim, o que eu acho engraçado é disso, dele ir atrás, dele correr atrás. Então eu vejo muito jeito assim, de ele demonstrar o meu amor dele. parceiro, às vezes as pessoas veem ele de um jeito que ele não é, porque ele demonstra, ele demonstra ser. Eu nem sei dizer como é a personalidade dele, tanto que uma vez a minha cunhada me perguntou assim: o Igor não te bate, não? Gente. Porque ele é muito intenso. Não, porque ele não tem nada a ver dele ser agressivo Sim. comigo, não é. Mas é que assim, tipo, as pessoas veem ele de uma outra maneira. Não é nada disso. Mas ele é extremamente dócil. Extremamente. É, tipo, a onça sou eu. É. Entende? A onça sou eu. Mas que Ele é meu quanta ursão. história, né, Dori? Muita. Não vai acabar, gente. É, Depois a gente não quer- tem Pois que é, acabar. mas para você ver, né, como que é esse nosso bate-papo, Raquel, que começou até um pouco assim constrangida, tal, mas você viu como que você foi falando? E é justamente essa a ideia, né? A gente sabe que a tua história é uma história que para nós, quando eu lembrei de você, eu falei assim, a história da Raquel precisa ser ouvida por pessoas. Porque tem vários pontos de que talvez para outras pessoas a pessoa recuaria, Sim. a pessoa não encararia, a pessoa deixaria para trás, a pessoa ficaria envergonhada. E você não. Você realmente honra toda a história lá dos teus pais, que ainda hoje, né, moram lá em Orixi. E aí, quando tipo, você traz isso, você se orgulha disso e você faz valer a pena. É muito seu. Eu que ainda tenho, assim, uma história que eu nem falei, mas vou falar. Antes do câncer, eu tive uma falência. Né? Ai. Tinha ali um padrão de vida Sim. muito bom. E aí eu tive uma falência onde que eu fiquei, assim, devendo horrores, assim, do banco. Entendeu? E logo depois, aí que aconteceu o câncer. Então, assim, realmente, se você for pensar, nem todas as pessoas encarariam Não. assim. Não. Foi muito difícil. Não. Imagina 40 funcionários no Ministério do Trabalho, Nossa. né? Ali porque procurando os direitos deles, que estavam certos, né? Que a gente, qualquer pessoa, né, tá propício de falir. E eu fui disso aqui para morar num local onde muitas pessoas não queriam, para ir morar numa invasão, Uhum. né? Então você sai dali. Encarei super bem, adoro, tá? Sim. Adoro reconstruir minha vida, reconstruir minha casa sem nada, de ficar realmente sem nada, assim, de tu dizer assim, não faltou nunca o essencial. Meu esposo nunca deixou. Na minha casa nunca faltou o essencial. Mas assim, de você sair de um padrão, né? E encarar isso e ainda adoecer de uma doença super grave, foi bem difícil, foi bem cruel, assim. Talvez outra mulher não suportaria. Não, tenho Sim. certeza que Né? Exatamente. E é isso que é uma característica que eu conheci a Raquel nessa fase de transição ali, né? E aí foi realmente assim, dessa mudança do Antigo Testamento, né? O Antigo Isso. Testamento, tu sabe do que eu tô falando, Sim. pro Novo Testamento. E aí, realmente, assim, a gente se conectou muito, porque a gente gosta de coisas parecidas, Sim. a gente tem jeito de ver a vida parecido. E aí, tudo isso eu fui acompanhando, algumas coisas mais perto, algumas coisas mais longe, mas é justamente, quando você fala, não é qualquer pessoa que quer lidar com isso, não. Muitas pessoas, quando se deparam com situações igual você viveu, recuam, Sim. abandonam, falam, não vou, adoecem, e você sempre fala, não, peraí, Tem vergonha? peraí, o que eu vou fazer agora, né? Logicamente que eu entendo que muito por conta do Igor, realmente, assim, Sim. né? Não é puxando saco, mas assim, Sim. ele é uma pessoa Sim. que é resiliente. Sim. Ele tem, assim, uma resiliência danada, né? De, não tá dando certo isso, peraí, vou fazer um curso de tal coisa. Sim. Não tá dando, vou fazer outro curso. Então, assim, ele é extremamente ágil e deu muito certo ali. Tanto que pra gente recomeçar, a gente ficou sem nada, né? Pra gente recomeçar, isso daí é uma coisa que sempre a gente conversa. Por exemplo, qual é o nosso objetivo, né? A gente ficou sem nada, sem casa, sem absolutamente nada.
E aí, de lá, quando a gente comprou esse terreno, assim, a gente ia para lá, a gente cercava, né? O Igor, ele foi, que é isso que você falou, ele andava de mototáxi, ele conserta ar-condicionado até hoje. Sim. E aí eu vou para um lado, faz uma coisa. Então, assim, a gente está construindo as nossas bênçãos, as nossas coisas, assim, muito trabalho. As pessoas, às vezes, elas talvez não vêem tanto que a gente abriu mão, às vezes, de alguma viagem, das coisas que a gente gostava. E, às vezes, as pessoas nem sabem entregar, por exemplo, o lanche à noite, assim, ele já sofreu. Imagina ele estar aqui na empresa de consultoria de dia, trabalhando comigo, e à noite vai entregar lanche. Mas aí as pessoas nem entendem qual é o nosso objetivo, eles nem sabem qual é o nosso objetivo. Sim. Então, as pessoas têm vergonha, porque uma vez um rapaz viu ele e falou, nossa, o senhor entregando, né, lanche? Ele falou, sim, eu estou trabalhando. Então, o nosso objetivo era então não importava o que a gente fosse trabalhar honestamente para conseguir. E nós estamos conseguindo, entendeu? Sim. Conseguir comprar o nosso carro, conseguir fazer nossa casa, porque tudo foi embora para me salvar e eu tô salva, eu tô aqui. Então, as energias agora é para reconstruir a nossa vida, para fazer o que a gente gosta, né? Para viver como a gente gosta. Que as pessoas talvez nem saibam, porque isso é muito de casal, tu sabe como Sim. é? Às vezes as pessoas imaginam uma coisa do que elas veem, porque o que elas querem ver. Sim. Porque é o que você pensa de mim, o que eu sou, né? Por Sim. isso que é difícil você falar de você. Sim. Então, eu sou extremamente feliz de ter encontrado essa pessoa na minha vida. Essa pessoa conseguiu me dar força para me reerguer. Nós dois juntos reconstruímos a nossa vida, né? E estamos aqui. E passando por várias situações que é engraçado que, falando agora, parece que cai uma ficha assim Sim. na minha cabeça, né? Porque uma falência muito grande, né? Com dívidas milionárias no banco. E aí, uma doença muito grave, Sim. né? Uma pessoa falaria fundo do poço. Eu não acho que foi um fundo do poço, eu acho que foi um renascimento. Sim. Foi renascer para uma outra vida, enxergar as pessoas e a vida de uma outra maneira. E é essa a diferença. É exatamente, agora você falou, assim, por isso que não é terapia, mas poderia ser. Porque agora você falou exatamente, é o ponto de vista. Se você olha como fundo do poço, o que tu tá olhando? Para baixo. Uhum. Se você olha como renascimento, tu tá olhando para cima, para a vida, para o que vem agora, né? Então, eu vejo, como eu sei da tua história de antes, eu vejo total sentido nisso. Nós vamos construir juntos. E vocês pegaram na mão do outro. E as pessoas vêm de fora, vê só o que a gente mostra. Sim. E elas não sabem de verdade. Elas só veem pequena parte. Tem que ver mesmo só o que é importante para elas, né? Ele costuma falar isso. Né? E é isso, a gente não se importa. A gente não controla o que as pessoas falam, a gente não controla o que as pessoas pensam, mas a gente controla o que a gente quer. E é isso que você tem, assim, segurança, talvez muita fé, né? Mas muitas vezes ficou com medo, tudo, mas a fé foi te direcionando. Não, Igor, bora fazer isso. Não, agora é isso. E pronto. E é isso, e né? Essa é a Raquel, gente. Que história. Gente, olha, tô de novo, igual o dia da nossa reunião, assim, muito emocionada. Vou ficar 100 dias também, assim, pra passar esse furacão, Raquel. Emocionada, muito. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui falando de assuntos tão delicados, que tocam seu coração, Sim. que estão aí presentes na sua vida ainda. Sim. Passar isso pra gente, demonstrar que você ressurgiu mesmo, que é seu ressurgimento. Sim. E muito obrigado por isso. Eu que agradeço. Muito obrigada, Raquel, mais uma vez. Que bom que você aceitou, né? E que bom que, assim, que você conseguiu ir falando como você é mesmo. Sem ter que responder quem eu sou, mas respondeu, né? Que bom, muito obrigada. E assim, eu gosto muito de você, tu sabe disso. Eu também. E assim, eu também. Amanhã a gente vai almoçar no restaurante. Aguardo vocês lá. E vai ser muito bom, muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço e eu quero dizer para as pessoas que estão passando por isso, né? Que tenham fé, acreditem, sorriem. Porque a vida é isso, gente. A vida é cada dia. Nós costumamos viver o futuro. Por que não hoje? Eu aprendi com a minha doença que eu tenho que viver o hoje. Sim. O que eu tenho hoje,
né? O que eu tenho para fazer hoje, o que eu quero desse dia, eu posso, né? Sempre assim, uma coisa que eu falo sempre comigo todos os dias, eu posso, eu consigo, eu mereço. Então, gente, eu acho que eu mereço estar aqui com vocês, essa presença maravilhosa. Estou agradecida demais. E assim, ó, paz e fé. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.